E qual a importância do líder entender a diferença entre desejo e necessidade? O melhor caminho para entender a diferença entre a necessidade da equipe e o desejo da equipe é que, se o líder ele satisfaz os desejos da equipe, ele se torna escravo da equipe, porque ele precisa identificar quais são as necessidades da equipe. Ele deve servir e atender às necessidades e não desejos. Porque desejos é um simples anseio que não considera consequências físicas ou psicológicas. Geralmente, a equipe deseja tanta coisa, mas ela nem sabe se isso é o primordial para a empresa, se isso é o primordial para o processo. O desejo, ele é do ego. E geralmente, não precisamos satisfazer o nosso ego. O líder precisa saber disso. Qual que é o desejo da equipe? Porque se o desejo for importante, ele se torna uma necessidade e deixa de ser um desejo. Porque o desejo não tem consequência nenhuma, não tem propósito nenhum. É apenas desejar. Ele não sabe da importância do que ele realmente necessita. E isso a gente pode fazer uma conexão quando você é pai ou mãe. O seu filho deseja muita coisa. Sempre o desejo dele é bom para ele? Vai fazer uma diferença na vida dele? Tem criança que deseja tantos brinquedos, mas um brinquedo não vai ser útil para ele, nem na fase que ele está, ou nem do que ele precisa para se desenvolver. Então esse é o papel do líder. Saber a diferença de sanar, servir e atender às necessidades da sua equipe, e não somente o desejo. Pois a necessidade é uma legítima exigência física, psicológica para o bem-estar do indivíduo. A necessidade ela faz parte da natureza humana e precisamos atendê-la para sobreviver. Por exemplo, o seu colaborador ele necessita de um ótimo ambiente de trabalho. Ele necessita de um ótimo computador que funciona, uma cadeira confortável. Isto é um desejo que vai agregar valor no seu trabalho, que vai ajudar na performance da sua equipe. E um exemplo de desejo, um exemplo de necessidade versus desejo é o seguinte: o funcionário tem um desejo de ganhar o máximo de salário possível. Só que a necessidade dele é ter um salário justo para o cargo que ele desempenha, pois assim a empresa não irá falir. Entende a diferença? Quando o funcionário ele deseja um aumento, o funcionário deseja ganhar como o líder, só que ele desempenha essa função como líder, ele merece ganhar o que o líder ganha. Então a necessidade dele é ganhar de acordo com a performance dele. Entendeu a diferença? Porque quando o funcionário vem pedir um aumento, ele deseja o aumento, mas ele está de acordo, a produção dele está de acordo na necessidade do aumento. Entendeu a diferença? Então o líder ele tem que estar bem antenado em relação a isso. E para que isso aconteça, o líder tem que acompanhar a sua equipe. O líder tem que entender como fazer para que a equipe performe mais. Por isso a importância de ter conversas produtivas, acompanhamento, saber diferenciar entre servir e ser um escravo da equipe. Porque o líder ele tem que ser rígido também, na hora de precisar de ser rígido, rigoroso, mas também entender como quando a equipe precisa de um apoio, quando a equipe precisa de um carinho. E isso é função do líder entender quando pressionar e quando recuar. O líder precisa entender se a meta está justa, se o desempenho da equipe faz jus ao que a empresa precisa. Então o líder precisa entender que ele tem que guardar o seu problema no bolso e ir servir a sua equipe, atender às necessidades. Se o seu funcionário ou colaborador está com dificuldade de exercer uma tarefa, será que ele é a pessoa ideal para fazer essa tarefa?
Será que aquela tarefa ela realmente é importante para aumentar o resultado ou para entregar a meta? Por isso o líder tem que entender o processo inteiro.